Oi pessoal, chegamos enfim ao 12º estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Então nós estamos na fase final, temos apenas mais uma lição semana que vem, mais um tema para estudar. Então vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Nós aprendemos durante todo esse trimestre que temos uma missão de pregar a mensagem, que essa mensagem deve ser pregada por atos e por palavras, ou seja, nós temos que testemunhar com nossas ações, que nós temos que apresentar Cristo para as pessoas. Cristo é o tema principal da pregação do Evangelho, e o objetivo da pregação é trazer almas para Jesus, é converter pessoas para Cristo. Então essa é a maior missão que foi confiada ao homem, foi confiada à humanidade. Hoje, o tema de hoje, de certa forma, vai estabelecer o pano de fundo dessa mensagem, desse Evangelho que nós devemos apresentar. E o tema todo está centrado num capítulo do livro de Apocalipse. Então fica aí até o fim, não sai daí, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar os seus comentários no final. Tá faltando comentário, eu toda vez vou procurar os comentários, algumas pessoas no início colocaram lá, alguns amigos colocaram comentários, mas eu preciso de mais comentários. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá e perguntem para eu poder responder. Quem quiser também, no final lá na descrição do canal, tem os meus contatos para que eu passe para você um curso bíblico. Então, participa aí, vamos aprender o Evangelho juntos. Fica aí com a gente até o final. O tema da lição de hoje é mensagem que vale a pena compartilhar. Nós temos uma mensagem que vale a pena compartilhar. Que mensagem é essa? Então, primeiro vamos estabelecer um princípio importante que nós encontramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 12. Lá diz o seguinte: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro fala nessa carta de uma verdade já presente. Uma verdade, o termo nas versões mais antigas era verdade presente. Então nós temos uma verdade presente para a nossa época, assim como Pedro teve uma verdade presente para a sua época. Aí você pode pensar assim, mas a verdade não é uma coisa só, a mensagem não é uma só, a mesma mensagem que ele pregava não é a mesma que pregamos hoje? Sim e não. A essência da mensagem é a mesma, mas tem aspectos que contornam, que estão em torno da mensagem, que vão fazer com que ela tenha um foco especial para cada época. Então, por exemplo, nós, nos dias de Adão e Eva, nós temos ali no livro de Gênesis o proto-evangelho, onde é anunciado, onde Deus anuncia a salvação por meio da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então, a partir dali, começou a esperança de um povo por um redentor. Então eles aguardavam o nascimento desse Redentor. Esse aguardar perdurou por séculos, por milênios até. Nós temos, por exemplo, nos dias de Noé, uma verdade presente para a época deles. Eles aguardavam o dilúvio. Noé teve que pregar que o mundo ia ser destruído. A verdade presente para a época dele. Abraão recebeu a promessa de uma terra, uma terra onde ele iria fincar ali as suas raízes, e dali nasceria, Deus faria surgir uma grande nação. Depois nós temos ali no Êxodo, no livro do Êxodo, o povo de Israel escravizado, e eles esperavam um libertador, e a libertação veio, então eles aguardavam agora uma nova terra, então, onde manava leite e mel, que era a mesma terra que foi prometida para Abraão. Então, para cada povo, para cada época, houve uma verdade presente. A essência era sempre a mesma, A salvação, Deus como Salvador, a esperança do prometido que iria resgatar o seu povo, essa era a principal. Mas para cada época, os eventos, a situação que eles viviam, faziam com que a mensagem tivesse um foco. Por exemplo, aqueles que estavam em Babilônia, o foco era voltar para a terra de Judá, voltar para a sua terra, era o fim do cativeiro babilônico. Da mesma forma, nos dias de Pedro, Pedro agora tinha que anunciar o Jesus ressurreto. Nós anunciamos ele ainda, mas ali a mensagem era uma novidade muito grande para aquele povo.
né? Hoje, para a humanidade, para quase toda a humanidade, não é tão novo assim. Então, há aspectos agora dessa realidade do cristianismo que devem ser ressaltados junto com a questão, né, junto com o aspecto da ressurreição, o aspecto da morte de Cristo, a morte redentora de Cristo. Então, nós temos uma verdade presente para os nossos dias, né? Esse assunto da verdade presente dá um vídeo, né? Uma hora a gente faz um vídeo aí tratando desse assunto. E o assunto de hoje também vale um vídeo à parte, né? Um vídeo mais demorado, que é justamente essa mensagem. Que mensagem é essa que vale a pena ser compartilhada? Nós vamos encontrar essa mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 14, né? Vamos entender primeiro o contexto ali. O capítulo 14, ele introduz um tema que é como se fosse uma reação a tudo que foi dito no capítulo 13. No capítulo 13 nós temos um poder ali que se levanta, 3 poderes que se unem contra Deus, né? No livro, esses poderes são identificados por símbolos, né? Nós temos um dragão, nós temos uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. São 3 poderes que se colocam contra Deus, perseguem o povo de Deus, destroem o povo de Deus, ensinam suas mentiras e prosperam, né? E aí? Né? O que vai acontecer com a humanidade agora? Aí o Apocalipse 14 surge agora com a mensagem, uma mensagem de combate a esses poderes, né? E é justamente essa mensagem que é a mensagem que deve ser proclamada hoje. Essa é a mensagem presente para hoje. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, demos um nome para essas mensagens. Nós chamamos de tríplice mensagem angélica, né? Esse é um termo usado no meio adventista, né? As outras religiões não usam, não utilizam. Mas é bem conhecido todos aqueles que estudam Apocalipse, seja de qual religião for, né? É conhecido que quando você chega no Apocalipse 14, nós temos 3 anjos e cada anjo trazendo uma mensagem. Então, são 3 mensagens, né? O termo que nós atribuímos ao texto ali para identificar o texto com mais facilidade não muda a realidade do fato, né? São 3 mensagens, né? Como, por exemplo, a Trindade. Tem gente que reclama, né? Que fala assim, o termo Trindade não se encontra na Bíblia, né? É antibíblico. Não, não é antibíblico, porque embora realmente não tenhamos a palavra Trindade, mas a ideia da Trindade, o conceito, surge a partir do estudo da Bíblia. Nós entendemos pelo estudo da palavra de Deus que o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas que compõem uma unidade, né? Uma única divindade. Então, nosso Deus ele é trino. Então, é uma ideia, como eu já disse em outros vídeos, é uma ideia complicada, uma ideia difícil, mas é uma ideia bíblica. E daí surge o termo Trindade. Foi dado o termo Trindade para isso aí. Não há problema nenhum nisso aí, né? De criar termos. Se você prestar atenção, né, em todo mundo cristão existem centenas de termos que surgiram a partir do estudo da palavra de Deus, né? Então, tríplice mensagem angélica é mais um. Então, ele identifica as 3 mensagens que nós encontramos no livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Vamos falar resumidamente hoje quais são essas 3 mensagens. Então, vamos à primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, 6, 7 declara: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, essa é a primeira mensagem, né? A primeira mensagem angélica, né? A mensagem que é trazida por um anjo. Então vamos aqui de forma meio, de forma não muito, a gente não vai poder tratar minuciosamente de todos os detalhes da mensagem, porque o tempo é reduzido, mas a gente vai poder, como eu disse, fazer um estudo melhor no próximo vídeo. Anjo em profecia não deve ser entendido como anjo no sentido literal, né? Esse anjo voando pelo meio do céu, esse mensageiro, ele simboliza o povo de Deus aqui na Terra, um povo que tem uma mensagem especial para apresentar à humanidade, em combate, né, franco contra os poderes das trevas, que também tem uma mensagem,
eles também têm a deles, né? Então nós, por exemplo, nós temos aqui 3 mensagens no capítulo 14, e lá no capítulo 16, quando fala das pragas, o inimigo ele tem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, também com 3 mensagens. São 3 lá, 3 rãs lá, representando os poderes do mal, e temos 3 anjos aqui, 3 anjos do céu, representando os poderes do bem, né? Representando o povo de Deus. Então o povo de Deus aqui tem uma mensagem para proclamar. E que mensagem é essa? A mensagem do juízo. Olha só. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do juízo. Então alguém pode pensar, mas isso aí está no futuro, né? O juízo vai acontecer quando Jesus voltar. Né? Olha, veja bem, o juízo ele não acontece quando Jesus volta. O juízo ele tem que acontecer antes. Né? Existe um debate muito grande no meio religioso nesse sentido. Mas o fato é o seguinte, quando Jesus volta nas nuvens dos céus, ele já traz o galardão. Seria injusto ele trazer o galardão sem ter feito um juízo antes, sem ele ter analisado, né? Na verdade, a gente fala assim de ele ter analisado, Deus na verdade sabe todas as coisas, né? Mas no juízo o juízo ele não acontece apenas com Deus no tribunal. No Apocalipse ele apresenta ali anjos, apresenta 24 anciãos, né? E tudo isso tem um sentido também. A gente vai estudar isso em outro momento. Mas o juízo ele não acontece só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é todo o céu ali empenhado no juízo. E o céu, no céu eles abrem os livros e analisam a vida dos seres humanos. Nós estamos sendo avaliados agora. Né? O juízo está acontecendo agora. Quando Cristo voltar, ele traz, né, a sua recompensa. Aquele que permaneceu, que foi fiel até a morte, que foi fiel, que esteve do lado do Senhor durante todo momento, que permaneceu ali firme, que cresceu na graça, que pregou o Evangelho, né, que se fortificou na fé. Essa pessoa, ela faz parte desse grupo de salvos e ela recebe seu galardão. Aqueles que não aceitaram a mensagem se perdem. Né? Então o juízo ele acontece agora e essa igreja tem a missão, né, esse povo tem a missão de alertar o mundo para esse juízo. E junto com a mensagem de juízo, vem uma mensagem de resgate de uma verdade antiga que parece que foi esquecida. O texto diz assim, temei a Deus da glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai. Né? Adorai. No capítulo 13, o mundo está adorando a besta e a sua imagem, né? Que tem um significado também. Não dá para a gente tratar disso aqui agora. Mas simbolizam, a besta e a sua imagem simbolizam poderes na terra, né? Os animais no livro de Apocalipse sempre simbolizam reinos ou nações, né? Então nós temos ali reinos e nações que se colocam contra a verdade de Deus e idolatram aquilo que o homem fez, o homem criou. Então existe uma idolatria de um lado, existe a verdadeira adoração do outro. E Deus, e quando a mensagem vem pelo anjo, ele declara o seguinte: adorai aquele que fez ele é enfático nessa questão. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto chama a nossa atenção para o Criador, para a criação. Quando nós entendemos que Deus ele é o Criador, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes dele. Nós dependemos totalmente de nosso Deus e nosso Pai. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Ele criou tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Ele é quem é o doador de tudo e é o mantenedor de tudo. É ele quem permanece as coisas existindo. Né? Se não fosse da vontade dele, tudo deixaria de existir. As coisas existem e permanecem porque ele quer, porque ele deseja. Então essa verdade ela foi esquecida por muitos, até mesmo no mundo cristão. Né? Muitos cristãos perderam o foco disso aí, estão perdendo até o entendimento de Deus Criador. Ideias, ideologias científicas, por exemplo, filosóficas, estão adentrando no mundo religioso e mudando a concepção que as pessoas têm do que declara a palavra de Deus, do firme assim do Senhor da palavra de Deus. Né? Então, esse é um ponto que deve ser levado a toda a humanidade. E o anjo, né, o profeta João, ele declara que o que o anjo vem trazendo na mão, essa mensagem, é chamada de evangelho eterno.
o evangelho, as boas novas. Então, essa mensagem toda do juízo e da criação, do Criador, ela está inteiramente relacionada com o plano da salvação, que é o evangelho. Né? Quais são as boas novas? As boas novas é que Cristo veio e morreu no nosso lugar, né? E que nós somos justificados pela fé. Então as boas novas são essas aí. Esse anjo, né, esse povo, esse movimento na Terra, né, ele traz essa mensagem. Então é um conjunto de mensagens. Sabe? Quando se fala em verdade presente, não é um ponto só que é apresentado, não. É um conjunto de ideias, né, que surgem, que nascem, que brotam da palavra de Deus e que devem ser declaradas, que devem ser anunciadas naquele determinado tempo. Elas são importantes para aquele tempo. E essa mensagem é importante para o nosso tempo. Né? Aí vem a segunda mensagem. Ela diz o seguinte: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Isso aqui já é um alerta. Né? A primeira mensagem vem trazendo as verdades que devem ser abraçadas, e a segunda mensagem agora vem trazendo um alerta para Babilônia. Babilônia, quando você estuda bem o livro de Apocalipse, Babilônia é mencionada lá na frente, o Apocalipse 17, ela é mencionada e ela tem existe uma estreita ligação entre esse capítulo 17 e o capítulo 13, porque os poderes ali são semelhantes. Né? Nós temos uma besta de 7 cabeças e 10 chifres aqui no Apocalipse 13, nós temos também uma besta de 7 cabeças e 10 chifres lá no Apocalipse 17. Mas surge ali a figura de uma mulher também, que é chamada de Babilônia. A mulher, em profecia, ela simboliza igreja. Né? Ela simboliza igreja. A mulher pura, por exemplo, de Apocalipse Apocalipse 12, simboliza a igreja pura, a igreja que permanece firme nos fundamentos, né, da palavra de Deus. Ela brilha como o sol. Né? Jesus ele é comparado com o sol da justiça, lá em Malaquias. E a mulher que aparece no Apocalipse 17, ela é o oposto. Então o Apocalipse está sempre mostrando ali o povo de Deus e o oposto, o povo que não é de Deus. Né? É uma guerra, é um conflito entre as luzes e as trevas. O Apocalipse fala constantemente disso aí. Então nós temos uma igreja simbolizando a igreja de Deus e uma outra mulher simbolizando a igreja do inimigo. Então, entenda, mulher é igreja. Essa mulher que é chamada de Babilônia é um símbolo de uma igreja. Né? É um símbolo de uma igreja e ela não está sozinha. Ela é a mãe das meretrizes, ou seja, existem outras que seguem os seus caminhos, seguem as suas condutas. E que condutas são essas? Ela está com um cálice cheio de abominações, ou seja, ela ensina heresias, ela ensina coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus ensina, né? O que a palavra de Deus apresenta. E a figura do cálice ali não é à toa. Né? Lembrem-se que Jesus, quando fez a sua última ceia, ele tomou ali o cálice, o seu vinho, e aquele cálice simbolizava o sangue dele que foi derramado pelas pessoas. Era um símbolo do Evangelho. O cálice de Jesus ali é um símbolo do Evangelho. O pão de Jesus, símbolo do Evangelho também. Essa mulher também segura um cálice, mas o Evangelho dela é abominável. É um Evangelho também. Né? Ele imita o Evangelho, mas é abominável. Então, fiquem atentos. O que o Apocalipse está querendo dizer? Olha, no mundo existem pessoas que vão seguir os caminhos de Deus, né? Como igreja, como povo de Deus, e existe no mundo também pessoas que vão seguir a Deus aparentemente, né? Mas na essência não estão seguindo, porque estão apresentando o evangelho deturpado. São igreja também, declaram-se povo de Deus também, mas seguem um caminho deturpado. A esses é dado a mensagem aqui: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. É o primeiro anúncio da queda dela. O segundo anúncio vai acontecer lá em Apocalipse 18. Ou seja, a queda dela é gradual. Aqui é um primeiro momento de queda. E lá na frente temos a queda definitiva. Né? Ou seja, no meio desse povo que anda pregando doutrinas espúrias, né? Há pessoas honestas, há pessoas fiéis, há pessoas que acreditam estar fazendo o que é correto ali. Então, lá no Apocalipse 18 é dito assim: sai dela, povo meu,
Deus tem uma mensagem para ela também. Sai do meio desse povo e abraça a verdade. Deus tem fiéis lá, Ele quer resgatar essas pessoas. A primeira mensagem angélica, ela já é o início disso aí. Já é a alavanca, né? É o que vai mover o povo de Deus para fazer esse apelo para aqueles que estão lá contaminados com os erros de Babilônia, para que eles saiam de lá. E aí vem a terceira mensagem, terceira e última mensagem, que declara o seguinte: um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então a terceira mensagem é um alerta total, né? É um apelo para que as pessoas despertem, né? Despertem e tomem posição ao lado da verdade. No Apocalipse 13 foi dito que os poderes ali iriam impor um sinal, iriam fazer com que as pessoas adorassem a imagem da besta, que as pessoas recebessem um sinal, né? As pessoas tinham que aceitá-las como seus líderes, né? E aqui o Apocalipse vem dizendo assim, olha, ai daqueles que fizerem isso. Esses vão beber do cálice da ira de Deus. Aqueles que aceitaram o sinal da besta vão beber do cálice da ira de Deus, né? Mas para a gente poder explicar bem o que é isso aí, o que é o sinal da besta, né? E por que é importante não recebê-lo, a gente vai ter que fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus, né? Mas é um assunto importantíssimo. Veja que o Apocalipse ele dá ênfase nessa questão. O importante saber agora é o seguinte: o sinal da besta, ela tem a ver com uma contrafação. Ela é uma contrafação daquilo que Deus faz. Deus também tem um sinal. O Apocalipse 14, ele começa declarando justamente isso. Se você quiser, né, pegue sua Bíblia aí, começa a ler o Apocalipse 14, e você vai ver ali o povo de Deus sendo representado por um número de pessoas, um número de 144 mil fiéis, né? Esse número é um símbolo do povo de Deus. E esse povo de Deus, eles têm uma coisa na testa. Eles têm um nome de Deus na testa, né? Eles têm ali uma marca, está escrito, eles têm um sinal de Deus na testa também. No Apocalipse 13, existem homens que vão receber o sinal da besta. Vão ser obrigados a receber o sinal da besta. E aqui no Apocalipse 14 nós temos aqueles que receberam o sinal de Deus. A terceira mensagem angélica declara o seguinte, que aqueles que receberam o sinal da besta vão beber do vinho da fúria da ira da sua destruição, né? Ou seja, serão destruídos, se perderão. Né? Esse crime ele é tão... aceitar o sinal da besta é uma coisa tão hedionda, tão terrível, que não haverá escapatória para eles. Né? Eles vão, ao tomarem a decisão de seguirem a besta, eles tomaram a decisão da vida deles. Não vai ter mais volta. E aqui, no Apocalipse 14, aparece aquele povo que não recebeu, aquele povo fiel a Deus, que aceitou o sinal ou selo de Deus. Essa palavra selo, né, você pode estar achando até que eu estou inventando isso agora, mas não. Está lá em Apocalipse 7. Leia o livro de Apocalipse, o capítulo 7 de Apocalipse, você vai encontrar lá ele mencionando o selo de Deus. Então Deus tem um selo e a besta tem um sinal. O selo de Deus é colocado na testa, e o sinal da besta é colocado na testa e nas mãos, né? Para a gente entender isso, nós vamos ter que ver num outro vídeo. Então eu vou preparar um vídeo para vocês, né, um estudo especial sobre isso, o sinal de Deus e o sinal da besta, para a gente poder compreender melhor o sentido dessas três mensagens. Né? Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, né? Apenas para dar água na boca, porque essa mensagem é muito importante. Meu conselho é o seguinte: leiam e releiam o capítulo 12, 13, 14 de Apocalipse. Leiam, ele é o centro do livro de Apocalipse. Né? Se aprofundem ali, memorizem os símbolos que aparecem ali, né? Mastiguem bem esses 3 capítulos aí, porque quando você assistir o vídeo e a gente fizer menção
Você vai conseguir fazer as ligações e vai entender que tudo ali está interligado e é possível retirar dali o significado real de tudo aquilo que representa. A verdade das 3 mensagens, a verdade presente que aparece nas 3 mensagens angélicas vai mudar a sua vida, né? Vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, né? Nós concluímos aqui o nosso estudo da lição. A mensagem que nós temos que compartilhar com o mundo é essa. Compartilhe você também que já sabe, e você que ainda não sabe, prepare-se aí para os próximos vídeos. Aqui você já teve início, você já sabe que um juízo acontece agora, e que nós temos que adorar ao Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Mas como é que a gente adora Deus como Criador do céu e da terra? Né? Então só vou dar aqui só uma pincelada, hein? Para nós adorarmos o Criador do céu e da terra, nós temos que aceitá-lo como Criador. Né? Nós o aceitamos como Redentor, é nesse sentido que aparece ali o Evangelho eterno nas mãos do anjo, e nós temos que aceitá-lo também como Criador. E para entendermos Deus como Criador, a gente tem que ir até o Gênesis. Então, outro conselho para você, vá lá no Gênesis capítulo 1, leia o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Você vai entender o que é o Deus Criador. Então até lá, né? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.